Aleluia, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua graça, pelo Teu favor, e queremos declarar, Senhor, que nós somos Teus. Tua palavra diz que o Senhor quem nos comprou, o Senhor quem nos redimiu, e nós fomos comprados por alto preço, não por coisas corruptíveis, mas pelo um sangue precioso. Nós fomos comprados, somos o Teu povo, somos a nação santa, a geração eleita, o povo exclusivo do Senhor. Nós somos Teus, nós somos Teus servos, e por isso, Senhor, que estamos aqui nessa noite juntos para estar em comunhão, exaltando e adorando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Aleluia, irmãos. Boa noite, família. Graça e paz, tudo bem? Antes de entrar de fato na palavra de Deus, eu queria só, na verdade não é trazer algo novo para você, mas é fortalecer alguns aspectos, talvez um aspecto que eu estava meditando nisso hoje, em relação à igreja, em relação à reunião da igreja, aos santos, né? Hoje mesmo eu estava vendo diversas notícias em relação à igreja, como a igreja tem crescido, como a igreja tem avançado. Isso é muito bom, isso é poderoso demais. O evangelho, né, tem sido, nós vamos chegar, né, mais para frente aqui na nosso ensino aqui de Filipenses, que muitas pessoas, né, pregam o evangelho, muitas pessoas são alcançadas, muitas pessoas são salvas para a glória de Deus, e tem muito mais gente ainda, né, para ser salvo. Mas conforme a oferta ela é muito grande, nós vamos percebendo que também o valor ele vai perdendo de fato seu valor. Então vai se perdendo aos poucos, por conta da oferta muito grande, essa questão da valorização da reunião da igreja. Então vai se tornando algo talvez muito comum, não só normal e comum, mas vai se perdendo, sabe? A gente vai, sem querer, isso é uma questão inconsciente, nós vamos desvalorizando de fato a essência daquilo que é. Então nós, né, eu estava pensando, nós criamos sempre uma estrutura para que tudo aconteça da melhor maneira possível, mas você precisa saber que o nosso foco não é a estrutura, o nosso foco é Cristo, amém? Isso não é desculpa para que a gente não possa proporcionar o melhor possível para nós nos reunirmos, mas isso nunca deve ser o foco. Nosso foco deve ser a mensagem do evangelho, o nosso foco deve ser Jesus Cristo. Então o que de fato importa é o pão que é colocado na mesa, amém, irmãos? Então o pão que está na mesa, ele é muito valioso, ele é muito precioso. Não estou querendo dizer que nós temos que criar ambientes rígidos nas nossas reuniões, ambiente, né, que vai beirar uma religiosidade, que eu não posso levantar para tomar água, que eu não posso olhar para lá. Não é isso, é um ambiente de liberdade e espontaneidade. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus é quem nos sustenta, é quem nos alimenta, e é ela que é de fato esse tesouro que transforma a nossa vida. E quão preciosa é a palavra de Deus, quanto precioso é o evangelho, irmãos, precioso demais o evangelho. Então eu quero dizer para você, não negocie a palavra de Deus, não negocie Jesus, mas não negocie as oportunidades que Deus tem nos dado para desfrutar dessa mesa que Ele nos inseriu. Então esteja nas reuniões, esteja lá na reunião do GC, esteja nas celebrações, esteja nas reuniões de oração proposta, esteja em todos os lugares. Por quê? Porque é esse lugar que Deus nos inseriu para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos edificados para cumprimento do propósito de Deus. Senão nós vamos agora, né, por conta que eu falei da oferta, que é muito, nós vamos agora começar a negociar, e de fato algo que o Senhor Ele não tolera, e aí nós vamos, né, lá para o resultado disso tudo que vai acontecer. O Senhor não tolera, né, a palavra de Deus nos mostra em Apocalipse capítulo 3, é um estilo de vida que ele é cristão, um estilo de vida evangélico, mas que ele não é intenso. A palavra diz que Jesus, Ele não tolera um cristianismo morno, ou seja, que ele não é posicionado, que não é verdadeiro, que não é genuíno. Não quer dizer uma pessoa perfeita, não, nós estamos falando de uma questão inteira, sobre isso que eu vou falar também, eu vou linkar com isso, uma questão inteira, intensa,
E é isso que Deus nos quer, porque o tempo que nós estamos aqui, você sabe, ele vai passar, no máximo, nós vamos durar aí 120 anos, com muita fé, é que diz a palavra, Deus determinou até 120, aleluia, Ele falou, se chegar a 120, aleluia, não sei se a gente aguenta, né, mas é um tempo, ok? Mas eu quero dizer que há uma eternidade com o Senhor, há uma eternidade com Ele. Então aqui o tempo que nós estamos aqui, de fato é uma preparação para a eternidade com o Senhor. Mas o que eu quero mesmo é que eu e você sempre venhamos a voltar os nossos olhos para Cristo, voltar os nossos olhos para o Senhor, para aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental na nossa vida, que é Cristo, como diz Paulo, e este crucificado. Amém, irmãos? Vamos lá para Filipenses capítulo 1, e hoje nós vamos avançar aqui, dê bastante ênfase, bastante foco aqui na saudação, né, de Paulo, são fundamentos que são importantes demais para a nossa vida cristã, e hoje nós vamos entrar aqui numa porção de um texto que fala desse primeiro momento de oração que Paulo tem em relação aos filipenses. Vamos ler todo ele e depois nós vamos compartilhar algumas partes aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 3, vamos ler juntos. Diz assim: agradeço ao meu Deus, sempre que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim, a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia, irmãos, até aqui. E eu quero trazer uma perspectiva aqui sobre essa porção de texto para mim e para você, que é algo que ele é um pouco complexo, ok? E claro que eu sempre conto com o Espírito Santo, né, para nos conduzir, para que a gente possa absorver, mas por ser um tema, uma temática um pouco profunda, complexa, que a gente trata não só numa questão teológica, mas a gente entra em ênfases filosóficas, né, e até antropológicas aqui. Eu vou falar de alguns aspectos hoje, só que eu vejo que isso é necessário, para que nós possamos, de fato, como Paulo diz aqui, crescer, né, para que nós possamos avançar nesse caminho de transformação. Então eu escolhi um título aqui, para tentar marcar isso também para você de alguma maneira, que é a desfragmentação da vida cristã. Desfragmentação é um termo que eu retirei da informática. Cadê a galera da informática aí? Tem, né? Uma galera aí, o nosso tecladista é da informática. Aleluia. Então acho que eu vou chamar ele para falar aqui. A desfragmentação é um termo que eu retirei da informática, que significa, preste atenção, o processo de reorganizar e integrar os dados armazenados em um disco rígido, a fim de garantir que os arquivos e programas funcionem de forma mais rápida e eficiente. A partir disso, então nós podemos entender que a fragmentação impede ou limita o melhor funcionamento de um computador. Mas calma aí, é claro que nós não somos um computador, nós não somos, né, uma máquina, nós somos pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Só que, quando nós olhamos para a humanidade que foi criada de Deus, nós vamos perceber que ela está fragmentada, ou ainda desintegrada, necessitando desse processo. É isso que eu vejo, desse processo de desfragmentação. Porque, irmãos, eu e você, talvez a gente não consiga mensurar
o impacto, ou ainda os efeitos, a extensão das consequências do pecado no homem. Eu sei que quando nós olhamos, né, e aí ensinamos da questão, né, separamos o homem para melhor entendimento, né, nós fragmentamos para entender o todo, que é a questão do espírito, alma e corpo. Quando nós vamos olhar aqui para o resultado do pecado, a nossa ênfase, ela inicialmente é na questão espiritual. E na questão espiritual ela é muito prática. O pecado, ele fez o quê? Ele desconectou o homem de Deus. Ou seja, o relacionamento foi desfeito, havia uma comunhão que foi desfeita por conta do pecado. Só que quando nós vamos para a questão da alma agora, a alma do homem, que então está a mente, as emoções, a vontade, essa questão sentimental, essa questão afetiva, irmãos, as consequências do pecado, elas são extensas demais. Por quê? Porque aí existe uma questão individual. Enquanto na questão espiritual, vamos dizer, do relacionamento com Deus, isso acontece igualmente para todos. Lembra que a ênfase de Paulo em Romanos é o quê? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Adão pecou e nós, por estarmos em Adão, pecamos junto com ele, ponto, desconectado. Então o fato de nós só nascermos, nós já nascemos nessa condição de pecado, não porque nós fizemos algo, mas porque Adão fez. É isso que a palavra diz, por conta de um homem veio o pecado, e com o pecado veio a morte. Esse é o ponto. Só que agora, quando nós vamos para essa questão da alma, nós vamos ver que existem as individualidades, ou seja, cada um tem a sua história. Cada um passou os seus perrengues na infância, cada um passou pelos seus perrengues na adolescência, cada um teve a sua história, cada um foi marcado de alguma maneira por conta do pecado. Talvez alguém foi abandonado pelo pai, pela mãe, pelo tio, alguém foi abusado, alguém foi deixado, alguém teve um acidente muito grave que o traumatizou. Então, ou seja, são inúmeras as experiências, e aqui que a gente entra nesse campo na complexidade de nós mesmos, não vou dizer da humanidade, né? Mas de nós mesmos, do nosso aspecto. E aí fica difícil agora nós tratar isso de uma maneira geral, embora seja Cristo a provisão para o quê? Para todas as coisas e para todos nós, mas existe agora a maneira de aplicação disso, é dessa maneira que eu vejo. E aí eu e você, né, usando aqui a minha linguagem da informática, que é o mais que eu vou falar, é desfragmentação e fragmentação da informática, não vou falar muita coisa da informática, mas nós vamos ver o que? Nós vamos ver que o homem então ele se tornou fragmentado, ou seja, em pedaços. O homem, eu estou falando nem em relação aqui agora, a ele crer em Cristo ainda, mas o homem ele está todo. Então a gente vai ver, talvez, né, crianças que foram abandonadas, por exemplo, ou seja, uma família que foi abandonada, o pai abandonou, vai ver uma criança que ela tem que começar a trabalhar com 8, 9 anos de idade. Ou seja, ficou ali algo que aconteceu, e tem coisas muito boas que acontecem a partir disso, mas tem muitas coisas que são traumáticas. Então são crianças que são expostas a circunstâncias que não é da idade dela. Então, ou seja, uma adolescente que foi abusada engravidou com 11 anos, 12 anos, e você sabe que isso acontece. Está entendendo? Eu só quero mostrar para você a complexidade, ou seja, do impacto do pecado na vida de nós mesmos. E aí agora quando, vamos lá, nós cremos, nós achamos que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Então somente, mas é somente crer em Cristo. Sim, é somente crer em Cristo, mas crer em Cristo para todas as coisas. Então quando nós cremos em Cristo, e aí o primeiro resultado, ou melhor, essa primeira necessidade que acontece, é do que? De nós termos essa reconciliação com Deus. Porque o nosso espírito, como eu falei, ele foi desligado, desconectado. E essa perda da comunhão com Deus, ela gerou essa bagunça toda na nossa alma. Então, essa desordenança nos nossos pensamentos, esse desequilíbrio emocional, as atitudes impensadas, incoerentes, que são coisas que são resultados e efeitos do pecado, aquilo que aconteceu em nós. Então pecados de fato que fizeram e pecados que nós cometemos, porque a nossa condição antes de Cristo, ela é de morto espiritualmente, mas a nossa condição também ela é de filho da desobediência, é isso que diz Paulo em Efésios.
Então nós, por conta da nossa natureza, nós não procurávamos fazer a vontade de Deus. Antes de Cristo, qual que é a nossa vontade? É fazer a nossa vontade. Só que a nossa vontade está toda bagunçada. Aí a gente vai viver do nosso jeito, vai viver da nossa maneira, e isso, o resultado disso, é isso que eu quero mostrar para você, vai acrescentando coisas dentro de nós, vai acrescentando coisas agora na nossa alma. E aí a gente vai ver no mundo, sistema, a tentativa de fazer esse processo de desfragmentação, ou ainda melhor, de integração do homem, a partir das condições naturais. Então o homem vai tentar resolver o problema do homem por si mesmo. Então o homem vai tentar, ou seja, deve haver a medicina alternativa, vem então os prazeres, vem um tanto de coisa, é o homem tentando curar a si mesmo, sem Deus. Deus fica do lado, Deus fica de fora, eu que preciso resolver a minha vida. Então eu vou tentar, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar informação, eu vou buscar conhecimento, eu vou fazer agora programas de autoconhecimento, eu vou fazer terapia, eu vou fazer um tanto de coisa. E isso tem o seu lugar, eu vou falar para você, mas isso não resolve o que somente Deus pode resolver. E aí a expectativa, ela é toda nisso. A expectativa do homem em se tornar agora inteiro, se tornar íntegro, não no sentido moral, mas íntegro no sentido do homem ser um só, de fazer essa desfragmentação, é o que? É o homem fazendo isso no seu próprio braço. Então aquilo que eu compartilho com os irmãos constantemente, uso isso de uma maneira brincando, né? Em relação a um casal que vai tentar resolver os seus problemas, cada um com um papel, uma caneta na mão, e diz o que tu não gosta no outro, e que o outro tem que melhorar. Vamos discutir o relacionamento, em cima, né? Na frente de uma mesa, eu aconselho a tirar todos os objetos pontiagudos de perto, todas as cadeiras, qualquer objeto tira, porque não vai dar certo, é o homem tentando resolver o seu problema, sem Deus. Nós acabamos de cantar aqui uma música baseada em Mateus 7, irmãos. Ele é o nosso fundamento. Jesus diz, aquele que constrói, né? Ou seja, aquele que ouve minha palavra e pratica, é aquele que constrói a sua casa na rocha. Então meu casamento, a minha vida, ela não existe sem Cristo. Não existe crescimento, não existe transformação, não existe nada se eu tirar Cristo. Então nós vamos ver essa tentativa do homem tentar agora resolver o problema sem Cristo. Mas aí nós vamos agora entender que é somente Cristo. E aí a pregação do Evangelho, a pregação da graça de Deus vai dizer que nós fomos reconciliados com Cristo, com Deus em Cristo Jesus. Uau! A mensagem vem, eu recebo, o Senhor gera fé no meu coração e eu sou salvo, aleluia! Agora eu sou filho de Deus, eu sou nova criação, glória a Deus. Só que eu quero dizer para você que esse não é o final da história. Não, esse é o começo da história. Existe um caminho para percorrer com o Senhor agora. Existe um processo de transformação. Existe um processo de desfragmentação na vida cristã. Existe um processo que Deus vai trabalhar em todas as áreas de nossa vida, em todo o tempo. Para quê? Para nos fragmentar de novo, para nos fazer inteiro de novo. Então aquilo que estava separado, Deus agora vai juntar. Aquilo que estava totalmente fora, Deus vai colocar cada coisa em seu lugar, né? Ou seja, é como se fosse uma casa, Ele vem, essa casa está toda bagunçada, e Ele começa um processo de restauração, de reconstrução dessa casa. Então aquela bagunça que tem, e a gente não via, primeira coisa que Ele nos mostra a bagunça. Ou seja, é aquela sala, né? Aquele quarto que a gente tem lá, que é a sala de jogos. Pega tudo e joga lá dentro. Eu dizia para minha mãe quando eu era adolescente, quando eu era criança. Ela dizia, mas tem que arrumar teu quarto. Eu disse, mãe, o meu quarto está arrumado. Não, mas olha a bagunça. Eu disse, não, para a senhora, para mim está arrumado. Eu sei onde é que está cada coisa. É a carne, né? Era isso aí. Ou seja, mas a gente está lá, está tudo jogado, está tudo uma bagunça, mas está com a luz apagada. Aí quando liga a luz, primeira coisa a gente percebe, meu Deus, que bagunça. Aí vem aquela expressão que muitas pessoas dizem, pastor, antes de eu ser crente parece que estava tudo certo, agora virou de cabeça para o ar. Não,
Já estava tudo uma bagunça, só que não tinha luz, você não estava vendo. Agora chegou Jesus, ele só apertou na tecla, ligou a luz, passou a mão em cima e disse: eita, vamos ter que passar um lava-jato nessa casa. Vamos ter que botar umas coisas no lugar, o negócio aí está meio bagunçado. E aí o que acontece, irmãos? Isso aqui não é romântico, não. Claro que é um caminho, né? Depois nós vamos entender que é um caminho de desfrutar da graça de Deus, mas Ele vai botando cada coisa em seu lugar. Isso aqui é transformação, isso aqui é essa desfragmentação que Deus vai fazendo na nossa vida. Porque olha só a confusão, irmãos, que é dentro de nós. A gente não sabe lidar com nós mesmos. Não é assim? Já chegou o tempo que você diz: cara, nem eu me aguento mais. Eu não sei, uma hora eu estou bem, daqui a pouco eu não estou bem. Uma hora eu quero isso, daqui a pouco eu quero aquilo. Uma hora, nossa, meu Deus, a vontade de dar um beijo naquela mulher, a vontade de dizer para ela ir embora. A vontade de eu ir embora. A vontade de pegar o meu filho, nossa, que coisa mais linda. Daqui a pouco a vontade de dizer: sai daqui, guri, para de incomodar. Você não é assim, né? Desculpa. Você está num estágio muito mais avançado já. Você ama o seu trabalho, ama os colegas de trabalho, chega no outro dia, você não quer nem ver ninguém. Bom dia, para quem? Você não fala, né? Mas aqui dentro fala. Está sentado, mas por dentro está em pé. É assim. Nossa, eu amo essa cidade. No outro dia, não, vou embora para Santa Catarina, vou vender minha casa, meu carro, vou embora. Ou seja, não consegue relacionar consigo mesmo, irmãos. Eu quero mostrar para você essa bagunça do homem. Nós não sabemos lidar de forma saudável, preste atenção, com as dimensões dentro de nós, a questão espiritual, a questão emocional, a questão mental e nem com o nosso corpo. Fica uma bagunça total dentro de nós. E aí, vamos lá, quando a gente é crente agora, a gente acha, por exemplo, que o quê? Uma pessoa, então, agora, ela cuidar da questão emocional e mental dela, não, esse aí não é crente em nada, ele é carnal. Porque tem que cuidar do espírito. Porque a gente não entende. A gente está com a mentalidade ainda da questão fragmentada. Uma coisa é o meu espírito, uma coisa é minha alma, outra coisa é meu corpo. É por isso que a pessoa lida assim: uma coisa é meu casamento, uma coisa é meu trabalho, outra coisa é a minha vida social, outra coisa é a minha vida com Deus. Fragmentado, essa é a visão do pecador. Não é assim que Deus lida conosco, não. Como que Deus lida com você? Imagina, não, Deus vai chegar para você e dizer assim, para mim, e vai dizer assim: Mateus, eu quero falar somente com o teu espírito, deixa a tua alma de fora e o teu corpo fora, eu quero falar só com o teu espírito. Só um pouquinho, Deus, deixa eu avisar para a minha alma e meu corpo ficar fora e vou só com o meu espírito. Não, eu quero falar só com a tua alma agora. Então existe uma fragmentação aqui que impede de crescer, impede de avançar, onde o que Deus fez e o que Deus agora, Ele está fazendo em nós, está ligado com essa integridade. Integridade. Então Deus, Ele não separa, Deus, Ele vai juntar tudo. Então Deus, Ele vai conectar, só que o que Ele vai fazer? Ele vai colocar cada coisa em seu lugar, irmãos. Então, a nossa dificuldade de viver dessa forma íntegra, completa, integrada em todas as dimensões, essa separação excessiva das áreas de nossa vida, reforça essa fragmentação que já existe. Você precisa entender que você é uma pessoa só. Você precisa entender que Deus trata com você por inteiro. Deus trata em todas as coisas. Porque, irmãos, olha só, eu já conheci muita gente que ele acha que se ele tomar remédio, ele não está crendo em Deus. Se ele numa consulta médica, ele não é crente em nada, porque se é crente mesmo, não vai no médico. Se é crente mesmo, não toma remédio. Não, ele confundiu o negócio. Não, ele confundiu. Errado é você crer e colocar a sua fé no remédio, a mesma fé que você crê em Deus, que é o remédio que vai salvar você, que é o tratamento que vai salvar você. Então eu conheci muito crente por aí, entre eles quem vos fala, que ficava acusado em descansar, irmãos. Não pode descansar. Um dia, eu morava em Osório ainda, eu sentei no sofá da minha casa, eu disse assim: cara, está muito estranho isso.
Por quê? Eu e a Magda está tudo certo, não tinha as crianças ainda, depois de lá nunca mais eu tive essa crise. Eu disse, o meu casamento está tudo certo. As contas, por incrível que pareça, está paga. Não estou sentindo nenhuma opressão maligna. Eu disse, não, tem que ter alguma coisa errada, porque se está certo é porque tem alguma coisa errada. Oh, irmãos. Então eu disse, eu vou ter que arrumar um problema para mim, ter o que orar. Vou ter que pedir, arrumar um problema, sei lá, arrumar briga com alguém no trânsito para mim pedir perdão para Deus, pedir perdão para Ele, não pode estar tudo certo. E aí estava tudo, não, eu vou ficar descansando. Não pode, irmãos. Descansar, não pode, crente não descansa, descansar é depois que morrer. Agora não pode descansar, dorme 3, 4 horas por dia, vamos lá. Só que isso é uma visão fragmentada. Fragmentada. Isso aqui, por isso que eu falei para você, é muito complexo, nós podemos, né, andar por tudo que é lugar falando sobre isso. Mas é muito fragmentada a nossa visão, então a gente acha, né, por exemplo, agora o pastor está dizendo que só tem que descansar. Não. Não, agora o pastor tem que dizer que só tem que ir no médico, só tem que cuidar do corpo também, só tem que cuidar da alimentação. Não, mas eu estou dizendo para você não negligenciar e achar que você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua alma, da sua questão emocional, você está deixando de ser crente, você está sendo incrédulo. Obviamente você não vai lá para o outro extremo, agora viver para o seu corpo e viver para a questão sentimental. Oh, irmãos, como eu errei na minha vida cristã. Mas demais. De não conseguir entender que a ideia de Deus é juntar todas as coisas. Então, em tratar e lidar com pessoas muito próximas de mim, de maneira muito dura, muito severa, no sentido de quê? De que não pode reclamar de nada, não pode dizer que está com dor, por quê? Como assim? Vai orar, vai resolver de qualquer jeito, de não dar atenção, e de não perceber, irmãos, essas questões. Eu quero dizer que isso aqui é ser espiritual. Mas deixa eu avançar aqui que eu tenho que chegar no texto ainda, isso aqui é só a introdução. Eu creio, irmãos, que eu e você, nós somos chamados para viver a vida de uma maneira integrada. Reconhecendo que todas as áreas fazem parte do processo de restauração, de redenção e transformação que Deus está realizando em nós. E esse processo tem como objetivo de nos tornar pessoas cada vez mais integradas, íntegras, inteiras em nós mesmos. Esse é o processo de desfragmentação. E aí nós vamos entender agora que o objetivo de Deus é nos levar a uma realidade de vida em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Isso não é aquela coisa. Então eu tenho que dar atenção para a minha vida, e aí esse é a tecla que constantemente eu bato. Então eu tenho que dar a vida e toda a minha intenção, todo o meu foco para o meu trabalho. E aí eu esqueço então da vida da comunidade, da igreja. Não, agora eu tenho que dar aqui tudo somente para a vida da igreja. Eu esqueço então o meu casamento. Não, irmãos, nós não podemos separar as coisas, nós temos que juntar elas. Recentemente, talvez você viu, claro que aquilo foi um corte de um vídeo, depois a gente foi ver que era, né, fora de um contexto, mas enfim, aquilo já passou uma mensagem também. Um pastor renunciando ao cargo de pastor, dizendo que ele ia renunciar para cuidar da sua família. Um monte de gente dizendo, nossa, querido, maravilhoso. Depois eles explicaram, não estamos renunciando, é um tempo sabático que Deus nos direcionou a ter. Amém. Mas essa coisa que existe, de que se você agora dá atenção para a vida da igreja, sua família fica de lado. Então você tem que cuidar da sua família. Não, se você cuidar dos interesses de Deus, das coisas de Deus, o seu trabalho fica longe. Não, irmãos, aonde que existe essa divisão na Bíblia? Aonde que existe essa divisão na palavra de Deus? Não existe, você pode olhar, não existe. A ideia de Deus é integrar todas as coisas. Nós somos uma pessoa só, uma vida só. E isso agora vai expressar a glória de Deus. E isso agora para você é uma pessoa só, você é espírito, alma e corpo, mas você é um só. É um só. Então o trabalho de Deus na nossa vida, ele vai acessar todas as dimensões da nossa vida. Todas as dimensões. Então quero chamar a atenção, porque é isso que Paulo fala no texto aqui, sobre a transformação da nossa alma. O nosso espírito não vai ser transformado, mas a nossa alma ser transformada.
é que essa graça de Deus que nos alcançou e gerou um impacto, e ela é espiritual, ela precisa transbordar para a nossa alma, ela precisa transbordar para todas as áreas da nossa vida. Não que eu e você tenhamos agora uma vida muito próspera, por exemplo, lá no trabalho, mas o meu casamento é uma tribulação. Não, mas agora o meu casamento é uma bênção, mas na vida da igreja eu não sirvo nada nem ninguém. Não, irmãos, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essa bênção ela manifeste em todas as áreas, em todas as dimensões da minha vida. E aí quando nós olhamos para esse texto, e aí a outra questão é que Paulo, irmãos, se nós olharmos para aqui, né, vamos ler novamente os 3 primeiros versículos, do 3 ao 5. Vamos ler o 3 do 5, e depois a gente pula o 6, vai para o 7, 8 e 9, 7 e 8. Olha assim: agradeço ao meu Deus sempre que me lembro de vocês, em todas as minhas orações por todos vocês. Sempre que oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia. 7. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Oh, irmãos, olha aqui, esse texto. Se nós não tivermos, né, aqui, a visão correta, em relação a Paulo, nós vamos achar que Paulo é uma confusão. Por quê? Ele mescla aqui, se você olhar aí para a sua Bíblia nos versículos, ele mescla aqui questões espirituais, emocionais e afetivas, tudo junto. Está dizendo, agradeço a Deus por vocês, que sempre estiveram comigo. Daqui a pouco ele diz, eu tenho saudade de vocês. Eu oro com alegria. Eu amo vocês, eu tenho saudade de vocês com as afeições que eu tenho em Cristo. Então o que ele está fazendo, irmãos? Ele está falando, a mesma pessoa, falando para as mesmas pessoas, o mesmo assunto, mas aqui, essa integridade das questões espirituais e emocionais juntas. Porque aquele que é espiritual, ele não pode expressar na cabeça fragmentada, ele não pode expressar os seus sentimentos. Porque se ele expressa o sentimento, ele está sendo carnal e imaturo. Mas Paulo, irmãos, você acha que Paulo era maturo ou imaturo? Paulo está dizendo o quê? Paulo está expressando o quê, irmãos? Sentimentos. Paulo está expressando os seus sentimentos, mas ele não faz um parágrafo dos sentimentos e um parágrafo espiritual ou ainda de assuntos ministeriais aqui. Ele faz o quê? Ele joga tudo junto, na mesma conta. E o que eu entendo com isso? Que ele está falando, a mesma pessoa, para o mesmo povo, o mesmo assunto, mas falando de todas as dimensões juntas. Juntas. Agora vamos lá. Por que que, né, nós falamos, né, aqui também sobre, naquela mensagem sobre a amizade, né, espiritual. Por que que eu, por exemplo, vou ser casado com a minha esposa, e aí com ela eu só posso falar de assuntos sentimentais, não posso falar de assuntos espirituais? Ou ainda, né, no meu caso, que ela lidera junto comigo, me auxilia na liderança da igreja, eu vou falar só de assuntos espirituais, eu não posso agora expressar sentimentos e afeições por ela. Ou ainda, entre os irmãos, não, eu vou relacionar com os irmãos somente com assuntos ministeriais, eu não posso expressar as minhas questões afetivas. Não existe isso. E isso, irmãos, aqui tem uma implicação muito grande na nossa vida cristã. Por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa condição ela é de fragmentada, e agora Deus vai nos conduzir a um processo de maturidade espiritual. E aí, na mente fragmentada, o que é maturidade espiritual? Para você, pensa aí por 30 segundos, o que é alguém maduro espiritualmente? 20, 10, 0. Tá bom, vou perguntar agora para 10 pessoas aqui. O que você acha que é maduro espiritual? Alguém conhece a Bíblia? Sabe onde é que está todos os versículos? Alguém que não peca? Alguém que não erra? Não, pastor, para mim espiritual é quem está mais no céu do que na terra. Ele só fala com os anjos. Com as pessoas ele nem fala.
Irmã, você sabe. Para quanto o sinônimo de espiritualidade é ser carrancudo, não é? Bravo. Não, ser espiritual é ser bravo. Não, ser espiritual é não bater palma no louvor. Estou falando de coisa aqui só que você já viu. Não, ser espiritual é não levantar a mão, é não dar glória a Deus. Não, ser espiritual é não chorar, porque quem chora é fraco. Ser espiritual é aquele que não dobra o joelho, porque aquele que dobra o joelho é porque ele é fraco demais. Esse é maduro espiritual. Ser maduro espiritual é aquele que nunca tem problema. Ser maduro espiritual é aquele que nunca é vulnerável, é aquele que nunca se expressa. Mentira diabólica. Ô irmãos, isso aqui é a maneira que Satanás gera religioso, duro, nunca tem problema, nunca está tudo certo. É por quê? Não, porque eu não posso expressar. Eu não posso expressar, por quê? Porque senão é sinal de imaturidade. Obviamente, você vai expressar no lugar certo, da maneira correta, isso também é importante. Mas entende? Sinal de espiritualidade é uma pessoa que parece que ela é boa, que ela fala dos seus feitos. Jesus conta uma parábola de duas pessoas orando. Ele diz que tem uma pessoa que ela ora dizendo: Senhor, obrigado, por eu não ser como algumas pessoas. Eu faço jejum 2 vezes por semana. Eu dou meu dízimo correto. Eu sou certinho. Eu sou o cara. Eu sou o espiritual. Aí está o outro de joelho no chão, batendo no peito: Senhor, misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu sou todo errado, eu não consigo, eu até tento, mas não consigo, Senhor. Quando vê, eu já estou fazendo uma fofoca gospel. Pega Deus, aleluia. Senhor, quando eu vejo, eu já estou reclamando, Senhor. Senhor, quando eu vejo, eu já estou abençoando aquele homem, dizendo para ele ir e não voltar mais amanhã, não me aparece aqui. Quando eu já estou vendo, eu já estou falando uns versículos para ele, para os meus colegas de trabalho, para os irmãos lá. Quando eu vejo, Senhor, já estou saindo do grupo do GC já, Senhor. Não, o maduro não é o que não erra. Pastor, então quer dizer é o que erra? Não. Maduro é o que vai sendo transformado por Deus. O nosso foco nunca deve ser de avaliar se é maduro ou não é maduro. Não. Porque quem avalia isso vai ser o Senhor, amém? É Ele que vai avaliar. O meu foco deve ser de olhar para o Senhor e saber que Ele está transformando a minha vida. Então, quando nós olhamos para Paulo aqui, irmãos, a gente vai ver ele expressando seus pensamentos, sentimentos em relação aos filipenses, mesclando todas as áreas espirituais, emocionais, afetivas e ministeriais. Ou seja, está tudo junto. E aí, quando nós olhamos aqui para os versículos, se você for ver, você vai perceber certinho o que ele está falando que é emocional, o que ele está falando que é ministerial, o que ele está falando aqui que é de cunho espiritual. Obviamente, só que todas as coisas estão juntas. Então eu quero que hoje, o Espírito Santo nos traga, a minha oração é para isso, que Ele nos traga a revelação dessa completude, dessa integridade da nossa vida, de nós entendermos que o processo de transformação que Deus está fazendo em nós é para não nos fragmentar, para nos desfragmentar, para que eu e você agora venhamos a expressar a Deus. E aqui nós vamos ter então dois aspectos em relação a isso. Eu vou falar dos extremos, Inicialmente, nós não conseguimos distinguir o que é espiritual e emocional. Inicialmente nós achamos que é tudo a mesma coisa. Não, é tudo igual, tudo igual. Não é igual, não. A gente vai perceber, com o tempo você vai perceber, a gente acha que é tudo igual. E quando que a gente acha que é tudo igual, a gente vai agora tentar definir, determinar, mensurar uma experiência com Deus a partir das nossas emoções. Então, por exemplo, quando eu errei ou quando eu pequei, vai vir uma tristeza, uma condenação sobre a minha vida. E aí eu fiquei triste, eu fiquei chateado, emocionalmente abatido.
E por conta desse meu abatimento, qual que é a percepção? Que o quê? Não, que Deus ele foi embora de mim, que o Espírito Santo não habita mais em mim. Por quê? Porque eu não estou sentindo. Então a gente usa a questão emocional para mensurar uma experiência espiritual. Então quando que uma reunião é boa? Nossa, uma reunião é boa quando, nossa, o louvor é muito bom. Não, uma reunião é boa quando eu choro. Uma reunião é boa quando eu fico bravo com o pastor que está pregando. Porque, nossa, me confrontou demais. Não, irmãos, ele está entendendo que a gente acha primeiro que é tudo junto. E a gente não consegue dividir, não é dividir, mas discernir aqui. Então, quando eu vou tomar uma decisão, qual que é a minha base? Se eu estou me sentindo bem ou não. Então, por exemplo, a pessoa define que ela vai divorciar, por quê? Não, porque eu não gosto mais dele. Não, só um pouquinho, está avaliando um sentimento para uma decisão. Não, eu vou sair de uma empresa por quê? Não, eu vou sair de uma empresa porque eu não estou gostando de alguma coisa. Não, você não pode consultar a questão emocional e achar que você vai ter uma resposta espiritual. A resposta espiritual, preste atenção, ela independe das nossas emoções. É onde Deus fala conosco, é uma questão do Espírito. Obviamente, que quando eu consigo fazer a leitura do Espírito, aquilo que acontece no meu espírito, ele vai transbordar na minha alma. Aí sim, mas eu não vou ficar, eu vou chamar aqui de periferia, como algo mais superficial, aqui, para buscar respostas de Deus. E ainda depois vou querer dizer que foi Deus que falou comigo, porque eu senti. Não, irmãos, elas são simples as coisas de Deus, mas elas são profundas. Então quando nós achamos que é tudo a mesma coisa, fica tudo embolado. E aí a gente começa a fazer um monte de coisa, tomar um monte de decisão, um monte de atitude baseado no quê? Naquilo que Deus falou conosco? Não, naquilo que nós estamos sentindo. E aí as nossas atitudes são boas, irmãos? Horríveis, totalmente fora daquilo que Deus planejou para nós. Porque às vezes foi um impulso a partir da minha emoção. Foi um impulso a partir do meu sentimento. Foi uma atitude baseada naquilo que eu estava sentindo naquele momento. Mas nós precisamos entender que não é esse é o caminho. Isso aqui só mostra essa fragmentação nossa. Eu sei que parece que é bom, pastor, mas está junto, né? Está junto. Mas nós precisamos identificar a fonte. Nós precisamos identificar a fonte. Isso aqui é o que Paulo vai orar no final, esse discernimento. Lembra que quando Jesus ele anuncia para os discípulos que ele precisa ir para Jerusalém? Precisa ir para Jerusalém para que ele pereça na mão dos homens. Lembra do texto? Mateus 16. Aí Pedro diz, Jesus, não vai acontecer, eu não vou deixar, eu vou te proteger. Ah, Jesus já na hora que pegou. Jesus diz o que para ele? Arreda-te, Satanás. Porque tu não procede das coisas de Deus, mas procede das coisas dos homens. Ou seja, qual que é a fonte daquela fala de Pedro? Ah, pastor, Satanás, tá bom, mas depois de Satanás. A emoção de Pedro. O sentimento de Pedro. Parece bom sentimento, Pedro está protegendo Jesus. Mas não foi uma resposta do Espírito. E Jesus fez o quê? Ele discerniu, isso aqui não é do Espírito, isso aqui é dos homens, ou seja, do aspecto humano, natural, isso aqui é sentimento. Então não posso tratar uma coisa que é de Deus, a partir de uma resposta sentimental. Então mostra a fragmentação da nossa alma, não conseguimos identificar. E a pergunta é, você consegue identificar quando Deus fala com você? Consegue? Outra pergunta, você consegue identificar quando Satanás fala com você? Ah, pastor, quando Satanás fala comigo, eu fico com uma sensação ruim. Não, às vezes é uma sensação boa. Uma sensação boa. Então por isso que nós não precisamos, não é tudo a mesma coisa. Não. Nós precisamos saber, existe aqui uma fonte. Existe da onde vem. Por exemplo, tem algumas coisas que elas são superficiais, são muito fáceis de identificar. Talvez embora você ainda não perceba. Então quando vem um pensamento em você, vou dar um exemplo bem extremo aqui, ok? Para você entender. Quando vem um pensamento para você, se matar, de onde é que vem esse pensamento? É Deus falando para você? É fácil saber quem vem esse pensamento, né? Mas muitas vezes você acha que é você que está pensando isso.
Não, sou eu que estou pensando. Não, gente, alguém que está falando com você, alguém que está dizendo para você. Está entendendo? É isso que nós precisamos aqui. Então, esse é uma perspectiva que a gente acha que tudo é a mesma coisa, a gente coloca tudo no mesmo saco, entendeu? Não, é tudo aqui, do mesmo jeito. Você precisa perceber. Satanás às vezes fica mentindo para você muito tempo, muitas coisas, só que o fato dele falar muito tempo a mesma coisa se tornou uma verdade para você. Pastor, mas onde é que eu resolvo isso? Obviamente, né? Ou seja, é uma vida com Deus, aonde você entende que o que Deus fala de você está escrito na palavra, na escritura. Então tudo aquilo que vem na minha mente, no meu coração, que não está alinhado com aquilo que a escritura diz, não é Deus. Pode ser o melhor sentimento do mundo, melhor sensação do mundo, mas está desalinhado com o que a palavra diz, não é Deus, não é o Senhor, é Satanás mentindo na minha mente. E aí isso aqui resolve, irmãos, os complexos de inferioridade que a gente vive, nessa bagunça da nossa alma, achando que tem, né, aquela coisa que uma coisa de perseguição, que parece que Satanás não tem outra pessoa para bagunçar, só tem que bagunçar comigo. Então tudo que é de ruim acontece, tem que acontecer comigo. Não, irmãos, não é assim. Nós somos mais um só nessa conta. Mais um. Mas você precisa entender, por isso que aqui a ministração sempre é daquilo que Deus fez por você, daquilo que Deus fala de você, daquilo que Deus entregou por conta da sua vida, daquilo que a obra da cruz implica na sua vida, na sua casa, agora aquilo que Deus fez em nosso favor, irmãos. Mas aí tem o outro extremo agora, que é achar que as questões, então primeiro é juntar, achar que é uma coisa só. Não tem diferenciação entre aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, ou ainda aquilo que é espiritual, aquilo que é emocional, não tem diferenciação, tudo é a mesma coisa, não é assim. Só que agora tem o outro extremo. O outro extremo é o quê? É nós acharmos que as questões espirituais, elas não se misturam com as emocionais, tipo água e azeite, já viu? Você bota água e azeite, pode sacudir, balançar, pode fazer de tudo. Mexer, botar no liquidificador, o que acontece depois? Ela separa, não mistura. Então esse é o outro extremo, eu quero dizer para você que é errado também. Por quê? Porque aí vai existir um desprezo às outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, você jamais vai conseguir perceber Deus sinalizando para você descansar. Descansa porque o teu corpo não vai aguentar. Você não vai conseguir perceber Deus dizendo para você, para de comer pelo amor de Deus. Oh, glória. Você não vai conseguir perceber isso. Você não vai conseguir Deus perceber para você, cara, desliga, descansa a sua mente, você vai explodir. Você nunca vai conseguir perceber Deus dizendo para você, cara, procura alguém, abre teu coração, sabe, expõe os teus sentimentos, você não vai perceber, porque você diz, isso aqui é o diabo. Você não vai conseguir perceber Deus dizendo para você, cara, faz uns exames de rotina. Está entendendo? Não, isso aqui não é espiritual, isso aqui é Satanás. Não, agora eu vou fazer todos os exames. Não, irmãos, eu estou dizendo para você perceber o Espírito. Eu quero dizer que Deus direciona você em todas as áreas. Deixar mais claro para você ainda. Você nunca vai conseguir perceber Deus dizendo para você, pega a tua mulher, leva ela para jantar fora. Ô, glória! Sabia que ia ter um avivamento agora aqui. Você não vai perceber Deus dizendo para você, dizer assim, cultiva o jardim. Nunca vai perceber Deus dizendo para você, agora vai dar outro avivamento. Estou sentindo no Espírito aqui. Você nunca vai perceber Deus dizendo, contrata uma mulher para lavar essa casa e dá uma folga para tua esposa. Deixar um açaí pago depois ali para mim.
Agora um avivamento para o outro lado, aleluia. Você jamais vai conseguir, irmã, perceber Deus dizendo: faz aquela comida que Ele gosta. Quando Ele chegar em casa, esquenta uma aguinha, lava o pezinho dele. Não fala dos problemas tudo em 5 minutos. Ô, irmão, você acha que isso não é espiritual, né? O culto hoje não está espiritual, né? Ah, Deus. Aí a gente vira um crente religioso, que a realidade espiritual não acontece na nossa casa, porque nós não conseguimos perceber Deus falando conosco. Pega o teu filho, joga uma bola com ele. Pega os teus filhos, dá um passeio, vai lá, compra um sorvete para ele. Está entendendo, irmão? São coisas que são tão simples, mas parece que agora não, Deus não está nesse negócio. Aonde é Deus? Não, Deus é só no culto ou na reunião de GC. 2 louvor, fecha o olho, ora, tal, compartilha, o líder prega meia hora, os irmãos começam a bocejar e vão comer, e daí deu. Ah, irmãos. Não é, isso aqui não é, isso aqui, Deus tá nos transformando, Deus tem que nos transformar. O evangelho tem que ser lá na nossa casa, tem que ser em todas as áreas de nossa vida, irmãos. Ah, então quer dizer que não vamos mais fazer culto. Não, mas o culto tem que ser em todos os lugares. Você acha que culto é uma estrutura, né? Não, culto é um estilo de vida. Um estilo de vida que cultua a Deus em todo momento. Não, só não falo palavrão dentro da igreja, em casa... Tudo que é coisa. Está entendendo que é a visão fragmentada agora? Acho que com mais umas 2 horas a gente consegue alinhar aqui. Não. Servir na igreja certinho. Em casa, não. Estavam as meninas ali lavando a louça. Eu disse, vocês estão lavando a louça? Aham. Eu disse, sim. Treinaram em casa e estão fazendo aqui. Se não fizer em casa... Ali. Mas é isso, entendeu? Porque senão uma coisa na vida da igreja, na igreja, no prédio, em casa é outra coisa, irmãos. É uma unidade, integridade. Todas as áreas, todas as dimensões, a mesma revelação, a mesma realidade, irmãos. É isso que Deus está fazendo conosco. Esse é o resultado do processo de transformação de Deus. Não estou dizendo que não vai ter momentos que você vai ter que se posicionar. Não, obviamente, em relação à sua casa, que aí nós vamos lá para o outro lado, para equilibrar aqui, que Jesus mesmo disse, que aquele que quiser seguir ele, que vier até ele, e não aborrecer o seu pai e mãe, não é digno de ser discípulo. Então vai ter o fight por conta do reino de Deus, vai ter. Mas eu quero dizer que não é a vida toda assim, essa não é uma realidade absoluta, constante e contínua. Não. Aleluia. E aí quando nós vamos dar atenção agora para as questões da alma, a gente acha que isso não é espiritual. Quem expressa seus sentimentos é carnal e imaturo. Então isso é também fragmentação, a visão da fragmentação. Caminho perigoso, como eu falei, vai nos levar a uma vida legalista religiosa. E o que uma vida legalista e religiosa faz? Ela reprime as suas emoções. Reprime as suas emoções. E ela reprime, ela prende os seus pensamentos. O que é uma religião? Nós estamos vendo agora, lendo Levítico. O que vai acontecer? Uma sistematização. Eles não conseguem perceber o que Deus está falando em relação à questão das ofertas, ao sistema das ofertas. Então eles se apegam ao quê? Ao sistema, aquilo. Religioso, sistema religioso. Então fica sistematizado. Não há mais agora um pensamento, uma liberdade para pensamento. Há uma sistematização. Então eu quero orar e pedir para Deus o que eu tenho que fazer. Eu quero vir pedir para o pastor o que eu tenho que fazer nesse caso. Passo 1, passo 2 e passo 3. É isso. Então a gente se acostuma. Por quê? Porque a gente acha que é assim a vida, irmãos. A gente esquece que existe uma questão de relacionamento, relacional com Deus. Que as coisas não se resolvem de uma hora para outra, embora Deus tenha a resposta para todas as coisas. Mas Deus não vai te dar toda a resposta na hora que você quer. Mas à medida que você começa a relacionar com Deus, desfrutar do relacionamento com Deus, sem menos você perceber ou esperar, Ele dá a resposta para você. Aí, como eu falei alguns dias atrás,
A nossa conversa do casamento, ela não é mais só sobre que quanto tem que pagar, quanto que pode gastar, o problema do filho A, do 1, do 2 e do 3, e ponto, deu, não tem mais o que falar, se falamos outro dia, marca na agenda. Com os irmãos também, o que eu vou falar com os irmãos? Vou falar só, o que nós vamos fazer essa semana, o GC vai reunir, vai ser isso. O máximo de contato que eu tenho com os irmãos, além da reunião do GC, é uma mensagem no grupo dizendo que eu vou levar no café, no lanche, no GC. Eu não tenho vida em comum, eu não tenho relacionamento, não tenho conversa com os irmãos. Uma vida é com os irmãos e outra vida é a minha vida. Está entendendo essa fragmentação? Então eu só vou procurar os irmãos também quando eu tenho daí um problema. Quando eu tenho um problema, estou precisando de oração. Irmãos, preciso de oração. Amém, a gente vai orar. Não, eu vou precisar para os irmãos porque eu quero pintar minha casa, então eu preciso dos irmãos. Mas o dia de fazer um churrasco lá naquela casa. Não, daí eu vou convidar os meus parentes, daí os meus irmãos não, eles não. Ele é só quando eu preciso fazer uma coisa na casa. Visão fragmentada. Mas Deus nos chama, irmãos, para viver uma realidade de vida em todas as áreas. A vida cristã não é uma vida religiosa, não é uma questão de funcionamento. Mas tem algumas bases, eu vou botar duas aqui. Duas bases que estão na palavra de Deus para a gente entender isso aqui. A primeira delas, nós precisamos de entender a base de todas as coisas, que nós fomos reconciliados com Deus e somos nova criação. Isso aqui é a base, é fundamento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz, de modo que, agora em diante, a ninguém conhecemos, ou ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ou seja, precisamos de ver também do ponto de vista espiritual agora, não somente humano. Então não é somente humano, não é somente natural, não é somente carnal. E não quer dizer que não tenha mais a parte humana, mas agora existe uma parte humana e uma parte espiritual. Então nós precisamos conhecer as pessoas, relacionar com as pessoas, sabendo que é uma questão tanto espiritual, quanto uma questão sentimental, emocional. Aí ele diz, ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, ou seja, somente humano, somente natural, agora já não o consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então a base da vida cristã, ela é que nós fomos reconciliados com Deus, e essa reconciliação nos tornou agora uma nova criação. Essa é a base. Eu preciso partir daqui, eu preciso partir que eu sou nova criação, eu preciso partir que Deus, Ele reconciliou-se comigo a partir de Cristo, e essa base aqui, ela determina todas as outras coisas. Então quando você estiver debaixo de condenação e acusação, o que você vai lembrar? Que você foi reconciliado com Deus, e todos os seus pecados já foram resolvidos. Quando você estiver vivendo debaixo de uma opressão maligna, pensamentos e lembranças do seu passado, você vai lembrar, eu sou nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que agora é coisas novas. Está entendendo que isso aqui é base para todas as coisas? Então eu coloco essa base, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, eu coloco a obra da cruz como base fundamental da minha vida, e agora todas as coisas vão ser construídas através dela. A minha casa, a minha família, o meu casamento, o meu trabalho, a minha comunhão, o meu relacionamento com todas as pessoas, irmãos, a partir disso. Porque se eu não deixar ou não colocar e não permanecer sobre o fundamento de Cristo, por exemplo, quando você perceber, e aí vamos entrar na questão da enfermidade, você vai ficar o quê? Desesperado. Você vai consultar o doutor Google, ou o outro que trabalha no consultório com ele, doutor Chat GPT.
O que é uma pessoa que tem uma dor na costela direita, tal. Aí ele vai dizer para você assim: não posso dar direcionamento médico, mas talvez seja isso, seja aquilo, seja aquele outro. Isso é um sinal de uma pessoa que dá 3 dias antes de morrer. Você diz: meu Deus, eu vou morrer. Não, mas você precisa lembrar que você está em Cristo. Você é a nova criação. Está entendendo, irmãos? Isso aqui vai desenvolver todas as coisas na sua vida. Você precisa lembrar disso, irmãos. Você agora tem paz, né? Nós falamos, você tem paz com Deus, você tem a paz de Deus, irmãos. Você agora é filho. Nós éramos inimigos, agora nós somos filhos. Nós estávamos longe, mas Cristo nos trouxe para perto. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida em Cristo. Aleluia, irmãos. Essa aqui é uma base fundamental da nossa vida cristã. E ela precisa ser o fundamento para desenvolver todas as coisas. Todas as coisas. Financeiramente, você está passando por uma crise, o que você precisa lembrar? Que Deus é quem cuida de você, que Deus é quem guarda você, que Deus é quem sustenta você, irmãos. Aleluia. Segundo fundamento. Ser sincero de coração, irmãos. Como isso aqui é importante. A transformação, ou essa desfragmentação da vida cristã, só acontecerá quando chegarmos diante de Deus com o coração sincero, crendo na sua bondade, na sua graça, expondo e expressando o que está no nosso interior. Irmãos, você pode crer em Cristo, você pode crer na graça de Deus, mas não aprofundar nesse relacionamento. Quando que você aprofunda? Quando você se torna íntimo, quando você é sincero de coração. Como eu falei para você, o sinal de espiritualidade parece que é ser forte, só que a palavra de Deus diz que é o oposto, é o contrário, é quando eu sou fraco. É quando eu me exponho diante de Deus. Não estou dizendo diante do mundo, da sociedade, não, estou dizendo diante de Deus, ser sincero diante de Deus. Aí a gente vai lá diante de Deus e nós temos medo de abrir o nosso coração. A gente tem medo de dizer para Deus aquilo que Ele já sabe. Ele já sabe. A gente é tão orgulhoso, soberbo, arrogante e duro de coração que a gente resiste em ir se expressar para Deus. A gente resiste em expor o nosso coração para Deus, em ser sincero para Deus. A gente vai fazer oração desse cara ali antes, do fariseu religioso. Deus, obrigado. Hoje eu não quero pedir nada, eu só vim agradecer. Coitado. Irmão, se dia que você não tiver nada para pedir para Deus, me manda um WhatsApp que eu mando uma lista para você. É que a gente acha que é pedir coisa, né? Não, pedir coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, não. É pedir para Deus me dar sabedoria, para ser um pai segundo o coração dEle. É pedir Deus me dar graça, meu coração humilde, quebrantado diante dEle. Eu sei que parece que isso não é, irmãos, isso aqui que é ser sincero diante de Deus. É que a sinceridade, né, ela vai começar quando a gente tem espelho em casa. Já dizia um testemunho meu. Quando tem espelho em casa, tu olha para ti e tu diz, cara, tá ruim, né? Só que porque você está em Cristo, você não fica acusado e condenado, não. Você sabe que é amado, você sabe que é justificado, amém? Mas você vai para os pés dele. Deus, muda a minha vida. De novo, hoje eu matei uns 3 no meu coração, Senhor. Deus, eu não aguento mais isso. Hoje eu já abençoei tanta gente. Senhor, hoje a inveja bateu forte. É difícil falar isso para Deus, né? Quando não acontece isso, não acontece transformação. Porque eu não estou exposto diante de Deus, eu estou resistente diante de Deus. Eu não falo, irmãos, imagina que eu vou falar para alguém, para um irmão, compartilhar, se eu não falo para Deus.
Eu não sei, se eu não falo para Deus, talvez eu não tenha a revelação da bondade e da graça. Eu acho que se eu falar para Deus, eu vou escandalizar Deus, imagina. Falo para Deus meus pecados, Deus vai dizer, não imaginava, Mateus, olha, meu Deus, que decepção. Vou te remover da minha mesa, sai da arca, que nem aquele meme, aquela figurinha que tem, sai da arca. Você acha que você tem potencial para escandalizar Deus, irmãos? Imagina se a gente não fala para Deus, a gente vai falar para uma pessoa, bem capaz, né, nem diz o gaúcho, mas bem capaz. Como é que está? Tudo certo, tudo bem. A oração para alguma coisa? Não. Mas não é falar também, deixa eu trazer aqui para o centro, né? Não é falar para expor outra pessoa. Então a irmã vem falar, expor, mas não é para se expor, é para expor o marido dela. Porque ele é assim, porque ele é santo, não sei. Não, é você, irmãos, é você. Eu e você precisamos ser sinceros diante de Deus. Eu e você precisamos estar com o coração totalmente exposto diante dele, expressar aquilo que está no nosso interior. Hebreus 10, 22 diz assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com o coração sincero, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, irmãos. Então nós temos que chegar diante de Deus de maneira sincera, só que de uma maneira sincera, confiado naquilo que Deus falou, confiado na graça, confiado na bondade, confiado, sabendo que você não vai escandalizar Deus, mas sabendo que quando você expõe, quando você é vulnerável diante de Deus, você está permitindo que Deus transforme o seu coração, que Deus transforme o seu interior. Eu vou finalizar aqui, e na outra semana, eu vou voltar a falar, semana que vem é a Páscoa, vamos falar da ressurreição, mas o nosso coração precisa saber, você precisa saber disso, irmãos. Você precisa ser sincero diante de Deus, como isso aqui é sério. É sério, talvez você não consiga avançar em áreas da sua vida, porque você não está sendo sincero diante de Deus. Você não está expondo o coração diante de Deus. Está guardando. Porque quando eu me exponho, o que acontece, irmãos? Quando eu me exponho, eu estou sendo vulnerável. O que muitos irmãos, né? E não fique acusado por isso. O que muitos irmãos têm medo, né? Ou não gostam de compartilhar lá na reunião do GC? Porque ele vai estar se expondo. Ele vai estar sendo vulnerável. Não. E aí, se ele não fala, de novo, não fique acusado. Ele não vai crescer. Porque um nível você cresce ouvindo, mas tem um nível que você só cresce falando. Então, quando você fala, você vai falar um tanto de coisa que não tem nada a ver. É assim, por isso que a criança, né, que é legal. Criança fala um tanto de coisa que é loucura, não é assim? Ela se expõe, ela é vulnerável. Por isso que Jesus disse que o reino é de quem é semelhante à criança, ela expõe. O Judá, ele fala umas coisas assim que tu fica pensando, cara, o que ele está pensando para falar isso? Do nada ele vem assim, imagina um caminhão de sorvete. O Judá, nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de ressurreição, estamos falando de sorvete, cara. Mas, ou seja, o que ele está fazendo? Ele está sendo vulnerável, ele está se expondo. Então, quando nós nos expomos, nós estamos dando a oportunidade de crescimento, e isso faz parte da transformação, irmãos, preste atenção, Deus está nos conduzindo a um processo de transformação, desfragmentação, essa fragmentação da nossa vida, Deus está juntando tudo. Deus tem graça para todas as áreas da sua vida, em todas as circunstâncias, tem provisão para todas as nossas necessidades, mas o chamado é para relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, desfrutar da graça de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, percebemos uma oportunidade de Deus, de avançar.
Então os desafios agora se tornam uma oportunidade, irmãos, de reconhecer Deus diante de um desafio. Porque às vezes nós só reconhecemos a Deus diante do quê? Diante das questões confortáveis para nós. A gente acha que diante da tribulação não é Deus, não, Ele está com você em todos os momentos, é uma oportunidade de desfrutar dEle. E eu entender que aquilo ali está transformando a minha vida em todas as áreas. Todas as áreas. E aí nós vamos sendo aperfeiçoados por Deus. Nós vamos sendo transformados por Deus. A sua vida, né, nós vamos atingindo, eu vou usar a expressão qualidade de vida, mas uma qualidade de vida segundo o que a palavra de Deus diz. O que eu acredito que é qualidade de vida, nós vamos ver depois mais para frente no texto, é sinceridade. Paulo chama isso de puro. Puro é como alguém que era impuro, mas ele passou por um processo de purificação. Só que esse processo de purificação, a joia, né, é o sentido que Paulo usa no texto, a joia que foi purificada, ela não mostra-se somente no final do processo. Durante o processo, quando ela vai sendo purificada, ela vai expressando a transformação que ela vai passando. Irmãos, é tão lindo o processo de transformação na vida de alguém. Todos nós éramos essa pedra morta primeiro. E aí Ele nos deu vida. Nós somos pedras vivas no Senhor, amém? Mas agora, como uma pedra viva, o que Ele vai fazendo? Ele vai nos burilando. Ele vai nos burilando, e esse burilar é o quê? É tirar as impurezas. Tirar as impurezas é esse processo de transformação, essa desfragmentação, vai tirando as impurezas, as separações, e vai tirando, e vai nos moldando, vai nos forjando, e à medida que nós vamos sendo forjados, já vai dando indícios da glória de Deus. Então, se você olhar para a sua vida, você vai ver o quanto que Deus já fez. Ah, pastor, antes eu era desse jeito, agora Deus já fez assim. Então, já está acontecendo algo. Mas se você olhar para o outro lado, você vai ver, ih, pastor, tem muita coisa que Deus ainda tem que fazer. Sim, nós estamos no meio do processo. Nós estamos no meio do processo, mas eu quero dizer que a alegria, ela não deve vir só no final do processo. Existe uma alegria que ela é incomparável no final do processo. Existe uma alegria que nós não conseguimos mensurar lá no final, quando nós estivermos face a face com Ele. Existe essa alegria que a gente canta e fala e nem tem ideia do que é isso, não tem ideia. Mas eu quero dizer, existe uma alegria que ela é no processo, é nesse tempo. Imagina, Paulo está falando o que ele está falando aqui, irmãos, quando ele está na cadeia. Então o que ele está dizendo para os irmãos? Irmãos, sempre eu oro com alegria. Só um pouquinho, ele está preso, ele está lá, preso, uma prisão domiciliar, mas ele está preso, ele não tem liberdade para sair e voltar a hora que ele quer, ele está preso. Ele diz, não gente, eu quero dizer, que eu quero agradecer a Deus. Olha só o que ele está falando, primeiro, já começa, eu quero agradecer a Deus. Paulo, mas tu está preso, quem que agradece a Deus preso? Vamos aqui passar de novo, eu finalizo aqui mesmo. Ele está dizendo, eu quero agradecer a Deus. Sumiu o Filipenses, né? Dou graças a meu Deus, sempre que me lembro de vocês. Ou seja, diante de uma situação difícil, você consegue agradecer a Deus, não pela situação que você está vivendo, mas quando lembra de outra pessoa, que não está presa. Olha que interessante isso, né? Ele está ficando, né? Ele está agradecendo a Deus, por eles que não estão presos. Ou seja, eu estou preso, mas eu agradeço a Deus por aquele que não está preso. Mas a minha condição, ela é grave, eu estou preso, então como é que eu vou agradecer a Deus por outro? É mais ou menos o que ele diz em Romanos, né? Alegrar com os que se alegram. Em todas as minhas orações, por todos vocês. Imagina, o cara está preso, ele tinha que orar só por ele para ser preso, para soltar, né? Talvez nós seríamos assim. Não, ele está dizendo, eu oro por todos vocês. Como que tu ora, Paulo? Eu oro com alegria. Não pode. Não pode, ele ora com alegria na prisão, irmãos. Ele ora com alegria na prisão. Mas por que ele ora? Por conta da cooperação
desses irmãos com ele em relação ao Evangelho. Oh, irmãos, isso aqui nós estamos falando de alguém que está sendo transformado por Deus. Então eu quero dizer para você, existe graça independente da situação e da circunstância que nós estejamos passando. E se existe graça, precisa ter gratidão por essa graça. Se o processo, o momento, a fase do processo está sendo dolorosa, ok, eu continuo agradecendo pela graça de Deus. Eu continuo percebendo Deus. Se não está na fase tão ruim, eu continuo agradecendo e continuo desfrutando do Senhor, sabendo que Ele está fazendo algo na minha vida, sabendo que Ele está agora transformando a minha vida, sabendo que eu sou essa pedra que estava morto, mas agora eu tenho vida, sabendo que Ele está burilando agora para que a glória dEle venha manifestar através da minha vida. Então todas as áreas, todas as dimensões da minha vida, eu vou sendo transformado, irmãos, eu vou sendo transformado. Se eu era alguém carrancudo, ignorante, a graça de Deus, ela vai moldando o meu coração, eu já começo a sorrir, aleluia, eu já começo a dar glória a Deus, aleluia, eu já começo a agradecer, aleluia, está entendendo? Existe uma beleza na transformação aqui, que ela é espiritual, mas ela é expressa em todas as áreas da minha vida. Se eu era alguém que era ignorante, grosso, com a minha esposa, com os meus filhos, mas agora a graça de Deus, ela começou a me deixar muito mais sensível ao Espírito, a ponto de expressar agora afetos para minha família. Não, pastor, é que eu sou assim. Sim, você é assim, mas Ele está transformando você. Você precisa ser sincero de coração para que Ele transforme você, irmãos. Ah, pastor, mas eu vou estar perdendo a minha personalidade. Não. Você vai estar permitindo que Deus seja glorificado na sua vida. Não, pastor, é que eu sou assim, eu sou desse jeito, sou dessa maneira, quem quer, quer, quem não quer, vai embora. Eles vão embora. Você precisa entender, você precisa permitir que Deus transforme você. Não há glória nenhuma, não há glória de Deus nenhuma, não há glória de Deus nenhuma em alguém que não permite Deus transformar você. A glória de Deus é quando Ele transforma você. Você permite que Ele transforme. Pastor, eu era fofoqueiro. Ninguém vai falar isso, né? Mas agora Deus me mostrou que eu tenho que amar as pessoas. Não podia ver um movimento no vizinho e já abrir a janela. Mas agora eu estou orando por eles, aleluia. Oh, irmãos, isso aqui precisa acontecer na nossa vida. Mas não com uma imposição de alguém de fora, como algo que o Espírito está fazendo dentro de mim. Oh, é o cego, né? João 8. Eu era cego, mas agora eu vejo. Ele agora está transformando a minha vida. Eu quero dizer que nós estamos nesse processo. Tanta coisa Deus já fez. Mas eu quero dizer, tem muito mais que Ele vai fazer. Ele vai nos tornar a imagem e semelhança dEle. Nós seremos tal como Ele é. Ele vai moldar a sua vida de uma maneira que a glória de Deus vai manifestar. É Ele quem vai fazer. É a continuação da mensagem. É Ele quem faz, não somos nós. Amém? Fique de pé. Vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar. Aleluia. Aleluia, aleluia.